pessoal. Eu sou a professora Mariângela Almeida. Vim aqui hoje para a gente bater um papinho rápido sobre a síntese de algumas disciplinas. E a primeira disciplina que eu vou trazer para vocês é a disciplina de educação nas creches, da qual eu trabalho, né? E essa semana nós discutimos sobre formação de professores. Nós iniciamos essa conversa na aula anterior, e essa aula agora, dessa semana, ela foi voltada para essa discussão, especificamente voltada também para o professor de educação infantil, na função de agente de creche, né? Agente educador de creche. E a proposta inicial tratou dos aspectos da legislação, históricos, políticos e teóricos. A reflexão abordou a trajetória da formação de professores no Brasil, desdobramento em programas como os referenciais para a formação de professores, programas de formação para os professores em exercício em educação infantil, pró-infantil e suas especificidades. E ainda debatemos o desafio na formação de professores de educação infantil. A discussão apoiou-se na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de 96. Discutiu-se também as políticas educacionais expressas nesta legislação. O que nós fizemos foi pensar numa trajetória desde o período do parecer 349, de 6 de abril de 72, que foi uma política nacional de formação de professores daquele período, apresentado pelo Ministério de Educação, cuja organização era o currículo para o curso de magistério modalidade normal. E aí nós começamos a caminhar um pouco nas reflexões e chegamos na formação inicial e continuada na 11.502 de julho de 2007. Né? O que essa lei atribuía? É a coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, CAPES, a responsabilidade pela formação de professores de educação básica. E qual era o objetivo? O objetivo era expandir a oferta, melhorar a qualidade na formação, nos cursos de formação dos docentes. Bom, e depois, andando mais um pouco, começamos a trabalhar a ideia de entender o que era a licenciatura de curta duração, né? Então, na década de 80, a revitalização do ensino normal se constituiu a partir de uma bandeira de luta, né? Luta dos educadores daquele período em seminários, congressos, contra a descaracterização profissional que tinha atingido, digamos que na voz deles, de maneira perversa essa formação. Andamos mais um pouco e chegamos a 93, 94, 96, que deu, de certa forma, na voz de alguns professores, a dignidade de um título para os profissionais de educação, né? De professores de educação infantil, professores educadores, agentes de creche. No artigo 62 dessa lei, ela vem tratar exatamente disso, da formação dos docentes, mas seja em universidades, seja em instituições superiores de educação, e admitindo também a possibilidade do curso normal médio para o exercício docente dos anos iniciais de escolarização. O artigo 63 referia-se basicamente aos profissionais da educação básica, mas dentro dos institutos superiores de educação, mas voltados assim para o curso normal superior, destinado aos docentes de educação infantil e dos anos iniciais de escolarização. O 64, o artigo 64, vem mencionando os profissionais de educação, mas voltados para os chamados especialistas, que são os pedagogos, né? Bom, e aí, o que nós continuamos, qual foi a ideia do nosso trabalho, então? A gente pôde perceber que as políticas sobre formação de professores evidenciavam sucessivas mudanças e reformas, né? Então, a formação de professores no Brasil coloca-se como uma proposta necessária que deve partir de inovações e, sobretudo, deve-se repensar a formação de modo mais integrado, com a implementação de novos formatos que possam trazer avanços qualitativos no cotidiano do profissional de educação, né? Nós trabalhamos também evidenciando a legislação e trouxemos como um dos focos o programa
um dos principais programas, né, nacionais de formação dos professores e suas especificidades, que era o pró-infantil. Então, em 2005, o MEC, em parceria com estados e municípios interessados, lançou esse programa, né, que era um curso à distância em ensino médio, na modalidade normal, e oferecia aos professores de educação infantil que atuavam em creches e pré-escolas, mas que não possuíam a formação exigida, né, da legislação. E nessa ideia, então, as reflexões então foram nessa ideia, então, nesses cursos, poderiam ser formados tanto os professores da rede pública quanto os da rede privada. E a ideia era sem fins lucrativos. Quando eu digo a ideia era, mas ela ainda permanece, sem lucros, sem fins lucrativos, como instituições filantrópicas, comunitárias ou convencionais, conveniadas ou não. Então, havia uma abertura para uma proposta nesses ideais. E o pró-infantil, então, as suas principais características e vantagens para aqueles que não tinham condições de fazerem outros cursos. Ele era totalmente à distância, né? E o programa inicial havia um trabalho de concepções de educação, concepções de práticas pedagógicas, concepções de avaliação e concepções de interdisciplinaridade, né? Ali, nesse processo, nós começamos, então, a refletir, os alunos, para terminar a aula, a refletir a construção de identidade profissional deste professor, né? Como é que se constitui, né? Aí vem os desafios na formação do professor de educação infantil, e nós propomos, então, alguns debates, algumas questões, para chegarmos a uma reflexão juntos sobre essa melhoria no processo de formação de professores. Como é que isso se dá? Como que nós poderíamos avançar nessa formação, né? E aí chegamos à conclusão, o grupo, né, na aula, que a educação infantil exige tempo, dedicação, investimento, colaboração de todos, mudança de mentalidade e comprometimento de toda a sociedade. Bom, foi basicamente esse trabalho que fizemos e estaremos juntos na próxima semana. Até mais. Boa tarde, pessoal. Passando aqui agora para trabalhar com vocês uma pequena síntese da aula da professora Sônia Brito sobre jogos educativos e brinquedos. A professora traz a ideia destacando os brinquedos cantados e que foram trazidos a nós, ao nosso país, pelos portugueses, indígenas e africanos. E foram tecidos ao longo do tempo, de geração para geração, passando essas brincadeiras cantadas até os dias de hoje. Muitas delas ainda são cantadas e expostas no grupo com as crianças. Naquela época, ela tinha um avanço maior com as escravas que cantavam, ninavam para os filhos dos seus senhores e também brincavam de rodas. Então, a roda era um movimento interessante e de uma cantiga gostosa e que contagiava, né? E de lá para cá, muitas delas, nós até nem tínhamos conhecimento da sua origem, da onde ela veio. Elas foram sendo tecidas, africanas, indígenas e portuguesas. Depois de apresentar essa história, esse histórico do desenvolvimento, da proposta dessas músicas para o desenvolvimento da criança, o aprendizado, desenvolvimento integral, cognitivo, emocional, motor, a professora então propôs uma dinâmica para trabalhar com os seus alunos em equipes, e eles teriam que se dividir nessas equipes e criar 3 cantigas, 3 brincadeiras cantadas. E a professora então sinalizou alguns critérios que precisariam ser denominados dentro dessa criação, que eram os objetivos e como se desenvolve, e algumas ilustrações. Então, e sinalizar os critérios de aprendizado dessa brincadeira. Me parece um trabalho bacana e dinâmico, e a turma, então, entrou nesse processo de trabalho, ok? Então, até a próxima. Um abraço. Olá, hoje estamos aqui reunidos para conversarmos sobre o que foi a nossa semana do terceiro período, né? A fazermos uma retrospectiva.
E eu começo pela disciplina da professora Maria Ângela, que ela trabalha com conteúdos e metodologias da língua portuguesa. Para começar, vocês trabalharam com ela essa semana o que significa conhecer. E sabemos que para conhecer nós precisamos buscar, fazer buscas, né, através de informações no mundo. Também vocês aprenderam com ela o que eram as metodologias ativas, o que era projeto, o que era gamificação, né? Também estudaram sobre estudos de caso e problematização. Outra questão trabalhada na aula foi qual é o valor do conhecimento na vida humana. E a gente sabe que é a partir do conhecimento que nós vamos explorar, né, todo o desconhecido, ok? Outro assunto trabalhado foi a questão dos tipos de conhecimento. O que é senso comum, o que é conhecimento filosófico e o que é conhecimento científico. Sabemos que o conhecimento comum vem de geração para geração, são os conhecimentos populares, né, aqueles que não têm uma comprovação. O conhecimento científico já necessita de uma comprovação científica, né? São os pesquisadores que vão em busca desse conhecimento e reforçam os resultados dele a partir de suas descobertas. E o conhecimento filosófico, que é um conhecimento a partir da reflexão. Outra questão trabalhada pela professora Maria Ângela foram os tipos de pesquisa, né? Eu não sei se dá para vocês verem aí, mas a gente sabe que tem a pesquisa bibliográfica, que é feita a partir de variados artigos e livros, né? A pesquisa documental, que utiliza material de revistas, tabelas, jornais. A pesquisa de campo, né? Que é uma pesquisa em que você sai para buscar dados na coleta de campo das entrevistas e questionários. E a pesquisação, que é realizada um conjunto de grupo, né? Representativo do problema ou situação de modo cooperativo ou participativo. Também foi estudado o que significam reflexões, planejamento, intervenção e observação dentro das práticas do professor. Sabemos que planejar é pensar sobre, né? Intervir quando for necessário para modificação, observar o que está sendo conquistado a partir desse planejamento e a reflexão, que é o que a gente pensa sobre esse movimento. E aí, vocês terminaram a aula com essa pergunta, né? Quais as suas qualidades intelectuais e sociais referentes à sua própria capacidade quanto aluno, professor, pesquisador? Nós sabemos o quanto tudo isso é importante dentro da nossa proposta educativa, né? Para que a gente avance no mundo. Já na linguagem e alfabetização, nós estudamos com o lúdico dentro da proposta de alfabetização. Assistimos dois vídeos, né? Um que a professora cantava com as crianças, depois ela levou as crianças para a sala de aula, trabalhou aquela cantiga e depois, então, ela foi e trabalhou o jogo na sala de aula. E como eu moro aqui numa vila, né, eu trouxe para vocês que seria uma sugestão como um trabalho, né? Tem esse livro maravilhoso que tem de tudo nessa rua, que é um livro do Marcelo Xavier, que vem contando através da poesia o que tem nessa rua. Eu vou ler só esse trechinho aqui, só pra gente ilustrar o nosso momento. Tem pipoqueiro, plique-ploque, tá quentinha pipocando, pula o grãozinho no ar, vira flor, branca e gostosa, cada pacote é um buquê, sabor doce ou salgadinho. E com esse livro a gente poderia trabalhar aquela música, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, só pro meu amor passar. Seria uma música que a gente traz do nosso folclore para as crianças e a partir daí trabalhar com essa literatura, com jogos, com as palavras, para que a gente possa estar desenvolvendo nas nossas crianças realmente a função do letramento. Já na educação infantil, nós falamos, né,
sobre a questão de quem é o professor de educação infantil. Falamos de formação docente. E eu trouxe esses 2 livros para vocês olharem, né? Que um é Professoras da Educação Infantil, entre o feminino e o profissional, né? Da Ana Beatriz Cerizara, que eu acho que vale muito a pena. E esse aqui também, só para reforçar o que a gente já estudou, Qualidade em Educação Infantil, do Zabala. Nós já vimos esses textos, já estudamos sobre ele. E o que ficou reforçado em relação à educação infantil, ao professor, é que ele precisa ser um professor que esteja em constante formação continuada, né? Que ele avance realmente nas suas conquistas a partir do da sua postura, né? Então, essa foi a nossa semana. Para encerrar, eu tenho esse livro que é sobre professor ou professauros, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: qual é o perfil, qual é o significado de professora, né? O professauro vai dizer que o professor da educação infantil é um pajem de luxo em escolas particulares, servidoras de clientes que simula suportar. É uma profissão temporária, à espera de oportunidade melhor ou casamento de alto nível. Essa seria a definição do professauro, daquele que não pensa, né? Daquele que define pelo achismo. Já o professor mesmo, aquele que estuda, que é o pesquisador, vai dizer o seguinte: o professor da educação infantil é uma plantadora de amanhãs, é uma jardineira de esperanças mágicas, admiráveis, que rompem o preconceito, rasgam a ignorância e ensinam pessoas a pensar, construindo o futuro de cada dia, tecendo o amanhã em cada manhã. Encerramos por aqui o nosso encontro. Um grande beijo e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Passando aqui novamente para a gente poder falar um pouquinho de como foi a aula da professora Sônia Brito voltada para a disciplina de projetos curriculares articulador, planejamento para a gestão. Né? A professora propôs uma atividade, uma conversa de acompanhamento do projeto que está em andamento. Então, já é uma aula que vem dando continuidade às outras aulas. Houve uma conversa, um diálogo com os alunos sobre a ideia de trabalhar com os pares e erros e acertos, né? Quais os benefícios do erro para propor um acerto. Então, errar, o que é errar e acertar? Porque quando erramos, nos debruçamos novamente sobre esse trabalho para buscar os acertos. Bom, e aí a professora então propôs uma etapa, que é a divisão das etapas. Então, já foi falado sobre a primeira etapa na aula anterior, e nessa aula agora a segunda etapa, que são os dados do projeto. Né? E aí ela trabalhou a sensibilização e a comunicação sobre o projeto. Então, para quê? A sensibilização e comunicação sobre o projeto para o público beneficiado. Que público é esse? Quais são os públicos, o público que nós estamos trabalhando para que sejam beneficiados por meio deste projeto. A sensibilização e comunicação para os potenciais parceiros, né? Então, a gente tem que pensar, ser sensível e buscar comunicação para esses parceiros. Da mesma forma, para o município, né? Qual é o benefício, a sensibilização e o benefício para o trabalho com o município. E a avaliação de resultados. Então, para avaliar os resultados de um projeto, é necessário estabelecer metas a partir de resultados esperados, determinados, com previsões de sucesso do projeto ou do produto que está sendo investido como um artefato para final desse projeto. Né? E a professora, então, parou na constituição de uma tabela, então, na produção desta tabela, né? Para que os alunos, então, entendessem, chegassem a esse ponto, e aí ela parou a aula. Na próxima aula vem o desdobramento desse trabalho, tá bom? Até a próxima. Olá, turma do quinto período, tudo bem? Estou passando por aqui para fazer a retrospectiva da semana. O que vocês trabalharam durante a semana comigo e os outros professores. Professora Sônia, professora Valéria. Bom, vamos lá. Vocês devem estar curiosos porque a televisão está ligada. A televisão está ligada porque nós trabalhamos esta semana
com a inserção dos gibis como recurso didático para a disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino. E daí nós tivemos um convidado ilustríssimo, que foi o professor Bruno, professor de matemática, que falou conosco na nossa sala virtual sobre a importância e a inserção do gibi como recurso ultramente maravilhoso, extraordinário para trabalhar com os anos iniciais nas escolas. E foi muito legal que, além de trazer possibilidades quanto aos recursos tecnológicos relacionados ao gibi, ele disse que a gente também pode trabalhar com materiais mega acessíveis, com materiais de sucata, com materiais criados por nós a partir dos super-heróis já criados aí nas histórias de Maurício de Souza, enfim, etc. Fizemos e contamos historinhas maravilhosas, papeamos com o Bruno, ele nos mostrou o seu belíssimo trabalho de encantamento. Bom, em História da Educação, o que a gente fez? A gente discutiu um pouquinho como se deu o processo de proclamação da República, que foi um golpe, né? Marechal Deodoro da Fonseca não era tão bonzinho assim, a gente já entendeu isso. E o que ele fez? Tirou de cena Dom Pedro. Olha isso. E mais tarde a gente deu também uma passeada pelo movimento da história da educação, vinculando a ideia do gibi, né, a importância de se contar a história do Brasil com recursos diferenciados. E aí também a gente entendeu que para contar a história do Brasil, a gente pode usar o gibi, não é, Manu? Sim, eu adoro gibi. Muito bem, Manu, muito obrigada. Pode ir, olha, gibi então é um recurso fantástico e aprovadíssimo pela Manu e todas as crianças. Bom, e continuando o processo durante a semana, nós tivemos também o trabalho com a professora Sônia, fomentando discussões acerca do PCA. E aí ela sensibilizou vocês, e aí vocês bateram o maior papo de como se pode conversar, dialogar com os parceiros para que os produtos a partir dessa conversa sejam concretizados. Bom, e aí a professora Valéria continuou na sua dobradinha, né, sobre avaliação educacional e avaliação institucional. Sobre a avaliação educacional, a gente já conversou na semana passada e ela só reforçou esses conceitos e trouxe um outro debate muito legal, que é a respeito da avaliação institucional. Sobre a avaliação institucional, a gente pode dizer o seguinte, que ela tem sua legitimidade quando a escola estabelece relação entre a sua política e o projeto político-pedagógico. E é importante dizer o seguinte, que essas discussões, esses debates, eles precisam estar calcados dentro do PDE, dentro da LDB, enfim, na próxima aula, certamente, todos continuarão esse debate. E foi assim. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Passo agora para trazer para vocês a síntese da aula da professora Sônia Brito, da disciplina de estágio em organização e gestão do ensino em espaços escolares. A professora propôs uma atividade interessante de leitura da LDB num recorte sobre o papel do gestor. E aí ela propõe uma roda de conversa, faz uma discussão sobre a proposta de um planejamento para um grupo de estudos, cujo tema é reunião de pais. E após essa conversa, essa roda de conversa, das possibilidades, o que poderíamos fazer, de que forma vocês poderiam fazer enquanto alunos, o que seria esse tema, precisaria e necessitaria, sobretudo, ser pautado na proposta política pedagógica da escola. E aí, o que a professora Sônia fez? Ela oferece, então, sugere que os alunos assistam ao vídeo sobre o papel da escola na construção do projeto de vida dos estudantes. É da Conexão Futura, canal Futura. Então, os alunos assistem ao vídeo e depois retornam para uma discussão e uma proposta sobre a produção deste trabalho. E, ao término dessa produção, eles iam, então, se apresentar como seria feito esse trabalho, mais provavelmente na próxima aula. Tá bom? Boa tarde, até mais.
Boa tarde, pessoal. Então, passo aqui agora para trazer para vocês uma pequena síntese da aula da professora Aideia sobre educação especial, né? A professora inicia a aula resgatando a aula anterior, da qual ela trabalhou deficiência e os diversos aspectos envolvidos em cada uma delas. Então, ela faz uma ressalva à forma que essas deficiências se apresentam e os sinais que vão sendo apontados nesse processo, que são mais visíveis em alguns casos do que em outros. E aí ela então fez esse resgate e depois em seguida ela trata os conceitos de visibilidade e conceitos de invisibilidade. Ela traz como exemplo a deficiência auditiva, visual, tratou do surdo cego e da deficiência múltipla. São essas daí que ela pontua nessa aula propriamente dita. Os fatores comuns que envolvem essas deficiências, ela começa a tratar esses fatores. Trouxe também à luz a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, e o direito à educação, que é no artigo 28, e todas as suas incumbências. A professora sinaliza também a importância de estudar para compreender cada uma dessas deficiências. Em seguida, ela trata das especificidades especificidade dessas deficiências. O aluno com deficiência auditiva, então ela começa com ele primeiro, né? Ela enfatiza o conhecimento da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, PNASA. Traz à luz também a Lei de Acessibilidade, né? Muito importante, a linguagem em Libras e o direito garantido. Trata do atendimento à criança-aluno, e aos aspectos metodológicos para este atendimento. Né? Reafirma a importância e o uso da linguagem verbal e corporal no trato com a criança deficiente, né? Porque ela enfatiza que não se deve usar uma linguagem infantilizada, uma linguagem muito infantil, e sim uma linguagem apropriada de sujeito para sujeito, de sujeito de direito, de um cidadão como outro cidadão qualquer. Depois ela esmiuçando essa deficiência, ela parte para a deficiência visual, que ela chama de DV, né? Trata da tecnologia assistiva, as principais causas apontadas para a deficiência visual. E traz também uma certa explicação acerca da confusão que se faz com os alunos com deficiência múltipla e o aluno de surdo-cegueira, né? E aí ela especifica suas causas, dando a elas cada uma a sua especificidade para que a gente entenda e compreenda que não há como confundi-las. O decreto 5.626, de 5/12/2005, garantiu que a formação dos alunos surdos seja em Libras e em língua portuguesa. Foi um avanço bem grande nesse trabalho. A importância e necessidade também de um intérprete de Libras. Então, a partir desse decreto, surge essa preocupação e é uma ênfase muito grande ao intérprete de Libras, né? Que exige-se dentro de espaços escolares, acadêmicos, espaços não escolares. Ela trata também, a partir desse assunto, sobre os implantes e aparelhos auditivos. A seguir, ela traz o trabalho metodológico para o processo de alfabetização e letramento desses alunos deficientes. Depois ela apresenta para nós o Instituto Benjamin Constant como um trabalho em evidência, né, um trabalho, um know-how grande sobre a importância do Braille. Né? Depois ela traz a importância também da informática, particularmente para a pessoa com deficiência visual. A informática e a tecnologia representam, neste processo para o deficiente, um divisor de águas e que trouxe acesso ao mercado de trabalho, à cultura, aos estudos. Né? Depois ela traz também diretrizes operacionais do AEE, né, o aluno de educação especial, que define como uma das atribuições do professor de AE ensinar e usar tecnologias assertivas, de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos. De certa forma, vai promovendo a autonomia e a participação deste aluno ao trabalhar com ele essas tecnologias assertivas. Bom,
ela encerra a aula trabalhando as crianças com deficiências múltiplas. Então, é a quarta que nós sinalizamos no início para trabalhar, para o entendimento de como deve ser entendida essas necessidades, né? De mais tempo de adquirir, há um maior tempo para se adquirir mecanismos de adaptação às novas situações. Então, uma criança com deficiências múltiplas, cada criança tem a sua, digamos que forma que se apresenta nessa deficiência. Elas não são basicamente iguais, né? Há um mecanismo diferente para cada processo, cada trato com essa criança, né? Porque há, sim, uma adaptação das novas situações. Bom, aí a professora encerra a sua aula e estaremos juntos na próxima semana. Até mais. Boa tarde, pessoal. Então, passamos aqui agora para fazer com vocês uma pequena síntese da aula da professora Maria Luísa, né, da disciplina de Organização e Gestão Educacional em Espaços Escolares e Não Escolares. Tá? Nessa semana, a professora iniciou a aula sobre a atuação do pedagogo nas instituições escolares. Então, ela provocou uma discussão sobre a educação do futuro, né? Quais as competências que os alunos da educação básica deveriam desenvolver para ter acesso ao mercado de trabalho, que se percebe com grandes transformações atualmente, né? Atualmente mesmo, né? Depois desse processo que estamos vivenciando em relação à quarentena. Então, que trabalho, que perspectiva de trabalho, né, nós deveríamos pensar em relação ao acesso ao mercado de trabalho. E aí a professora, então, apresentou as competências que serão necessárias ao trabalhador do futuro, segundo o SEBRAE: flexibilidade cognitiva, negociação, orientação, capacidade de julgamento, tomada de decisões, inteligência emocional, coordenação, gestão de pessoas, pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas complexos. Então, são todos esses fatores importantes para se pensar e discutir, né, os seus desenvolvimentos para esse futuro trabalhador, empreendedor no futuro. Bom, a professora também propôs uma reflexão sobre como o pedagogo pode contribuir para o desenvolvimento dessas competências, né? Qual é o seu papel, qual é a sua função importante neste momento qual seria a sua contribuição, né? E sem, contudo, deixar de preocupar-se com o desenvolvimento de valores e atitudes e a construção de cidadania. Claro, esses vão tecendo juntos à medida em que o professor faz essa reflexão, que o acadêmico, o aluno, o pedagogo faz essa reflexão do seu perfil, do seu papel enquanto pessoa profissional que pode contribuir para o desenvolvimento dessas competências. Então, é claro que ele vai tecendo junto essa construção cidadã. Em seguida, ela também traz a proposta de pesquisas que os alunos fizerem em equipe, né, para que eles possam trabalhar em equipe sobre um determinado assunto. Qual o assunto? Orientação educacional ou escolar, outro, supervisão educacional escolar, regimento escolar e secretaria escolar. Então, ela sugeriu estes temas e a ideia, o objetivo foi mostrar, né, aos alunos o histórico da OE, o orientador educacional, e da SE, o supervisor educacional, a evolução de seus objetivos e quando essas habilitações deixaram de existir. De uma certa forma, de acordo com as diretrizes curriculares do curso de Pedagogia de 2005 e como o pedagogo deve atuar nessas funções atualmente. Visto que essas habilitações foram extintas, mas as funções foram assumidas pelo pedagogo escolar, então elas foram extintas enquanto habilitações, mas não enquanto função.
né? A importância legal, administrativa e pedagógica do regimento escolar, como deve ser elaborado esse documento, né, tão importante para a unidade escolar, e as exigências quanto à secretaria escolar. Né? Quais são as exigências? Né? O espaço, a organização, a documentação, o arquivamento. Então, são todos esses movimentos propostos para cada uma deles. São de vital importância para o mecanismo de uma escola, para o funcionamento de uma escola. E ela encerra com o depoimento dos alunos sobre as práticas que se espera que o pedagogo adote e a realidade que encontram na escola em que trabalham ou estagiam. Então, a pesquisa foi pensar sobre esses temas, atuar na dimensão da reflexividade, né, para pensar de que forma esse profissional poderia trabalhar, quais são as suas perspectivas, e aí cada grupo apresentaria esse tema, ou apresentou esse tema, sobre as práticas esperadas desse pedagogo, como ele atua, de que forma ele atua, como ele atuou, quais foram as propostas, quais foram as dificuldades, quais foram o que saiu dentro desse trabalho, que fluiu e o que teve alguns impactos ou algumas dificuldades para entendimento e para fluir o trabalho propriamente dito do pedagogo nesses espaços. E aí a professora encerra a sua aula. Bom, foi um prazer. Boa tarde, pessoal, e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia, a síntese da aula da professora Sônia Brito sobre gestão democrática, práticas e desafios. Né? A professora inicia a aula com uma proposta de uma atividade, mas antes ela discute um pouco sobre planejamento estratégico. Né? O que é o planejamento estratégico, de como ele se dá, de que forma se dá. E ela traz um PowerPoint, né? Ela faz um debate com os alunos, apresenta a ideia do planejamento estratégico e, em seguida, ela conversa com os alunos sobre o entendimento, o conhecimento que eles têm, o conhecimento prévio em relação ao planejamento estratégico. Depois ela propõe um vídeo. Esse vídeo do professor Nilson Andrade está no YouTube, como fazer o seu planejamento de vida. Então, ela coloca a ideia do planejamento estratégico e dá o exemplo do planejamento de vida. Então, nós todos, quando fica mais fácil o entendimento, quando nós paramos para nos olhar de que forma nós planejamos a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso cotidiano, né, a nossa família. Então, a gente tem um planejamento e ele é sempre estratégico. A forma como a gente fala, o que nós vamos fazer primeiro, né, ao amanhecer, você já tem uma ideia já basicamente ocorrida de como vai ser esse planejamento diário, cotidiano, que eu preciso fazer. Então, você vai criando ali novos critérios para a sua estratégia, né? E aí, ela propõe esse olhar, esse vídeo, para que a gente possa, então, voltar para nós, no sentido alunos, voltarem para eles, para o pensamento deles, e fazerem ali uma espécie de uma analogia da sua proposta, do seu planejamento de vida, para entender e se apropriar de um planejamento estratégico. Ela faz o seguinte, ela enumera, basicamente, os 10 módulos importantes para esse planejamento de vida, e depois desse vídeo, depois dessa discussão e da enumeração desses módulos para o entendimento de como funciona esse planejamento, ela finaliza, então, com um exercício de autoavaliação. Então, cada aluno desta turma fez a sua síntese bem colocada e bem explicada de uma autoavaliação sua. Como você é capaz de fazer para a sua vida um planejamento estratégico. Uma forma interessante dos alunos entenderem e se apropriarem deste conceito, que é vital para um profissional de educação, assim como para a sua própria vida, tá bom? Então, essa foi a aula da professora. Até a próxima. Boa tarde.